Fala corretor, fala corretor, olha só, eu sou o Cícero Lima e eu quero trocar uma ideia com vocês. Eu quero falar com vocês de uma dificuldade que eu tenho no meu dia a dia aqui, tá? Eu também sou corretor e por muito tempo eu fiquei com a dúvida de como construir um processo de vendas onde eu tenha previsibilidade ao final do mês, ou seja, como eu posso construir um processo de vendas para vender imóveis todos os meses. E eu fui atrás desse conhecimento e eu quero compartilhar contigo. Tudo bem, corretor? Olha só, tudo que a gente controla, a gente consegue melhorar. E na grande maioria das vezes, o que acontece na corretagem é que a gente não tem controle de absolutamente nada. São inúmeras pessoas tentando contato com a gente, uns falam uma vez, depois não falam mais, outros falam 2, 3 vezes, depois não dão mais retorno, uns falam que vão comprar e depois não compram. Isso é o dia a dia do corretor, na grande maioria. E depois de algum tempo sofrendo com essa falta de previsibilidade, falta de tempo no meu dia a dia, eu fui buscar conhecimento. E eu quero compartilhar com vocês aqui essa ideia de como construir um processo de vendas de imóveis todos os meses, como construir uma máquina de vendas. E se você não entende nada de máquina de vendas, eu sugiro que tu leia 2 livros. O primeiro livro, Receita Previsível. E o segundo livro é Hipercrescimento. É muito importante você começar a entender o que é essa máquina de vendas para conseguir colocar em prática no seu dia a dia. E o que está ligado a essa máquina de vendas é entender o seu funil de vendas, ou seja, o processo de vendas é um passo a passo de avanços. Você tem que avançar algumas etapas para entender, ao final do mês, qual dos clientes está realmente próximo de fazer a venda. E quanto mais tu consegue fazer isso, mais tempo tu está fazendo isso, maior a tua previsibilidade. Não existe um caminho único a ser percorrido, mas se tu começar lendo esses 2 livros, eu tenho a certeza de que tu vai começar em uma jornada mais assertiva, tá? Então é o seguinte, tu quer construir uma máquina de vendas, tu quer ter um funil de vendas sob teu controle. O que tu precisa fazer? Primeira coisa, tu precisa gerar cadastros de leads de forma automática, de forma recorrente. Tu não pode ficar na dependência de esperar o cliente chegar até a tua loja, até o teu comércio, até a tua imobiliária. Então você precisa ser proativo e ir atrás dos clientes. Então a primeira coisa, você tem que estabelecer uma meta. Bom, eu preciso falar no mínimo com 100 pessoas. Esse aqui é um número aleatório, pode ser 150, pode ser 200, pode ser 700 pessoas. Tu vai ter que entender com quantas pessoas tu precisa falar para conseguir uma venda. Essa é a matemática. Com quantas pessoas eu preciso falar para conseguir uma venda, certo? Então tá, você está falando com 200 pessoas por mês. O que você tem que ter muito claro nessa jornada? E a tua mente tem que estar muito preparada para isso. A grande maioria, 90% das pessoas, 95% das pessoas não estão prontas para comprar o imóvel. Aceita isso. Então o que tu precisa fazer? Tu precisa entender as pessoas, tu precisa entender o teu público-alvo, tu precisa qualificar eles, tu precisa fazer um filtro, entendendo se eles querem comprar esse mês, que tipo de imóvel eles querem, por que eles precisam da tua ajuda. E aí tu vai começando a entender o que eles estão buscando, qual que é o perfil ideal de imóvel, o que seria um imóvel ideal para eles. E aí você vai começando a identificar, né? Muitas pessoas indicam fazer a qualificação BANT, que é entender se a pessoa tem dinheiro, se ela tem autoridade, se ela tem necessidade e se ela tem urgência na compra. Eu sugiro que tu sinta o teu cliente, mas minimamente tu tem que entender qual é a urgência dele. Qual a urgência dele? Né? E aí você pode usar, por exemplo, né, um exemplo, não necessariamente você tem que fazer isso, você pode perguntar para a pessoa por telefone qual o valor que ela quer investir, é mais fácil, é mais rápido, mas você tem que entender que nem sempre o cliente do outro lado tem confiança em você, e se ele não confia em você, ele não vai te falar a verdade. Então tu tem que construir, né, transformar poucos segundos que tu tem com o teu cliente no WhatsApp em minutos, tentando falar com ele por telefone e depois avançando e tentando agendar com ele uma visita. Tu entende que isso são passos dentro de um processo onde tu está conquistando a confiança dele e evoluindo o teu cliente, avançando o teu cliente dentro do teu funil de vendas. É isso que é importante tu entender. Tu gerou muitos cadastros, tu qualificou os melhores e tu avançou.
Então aquele cara que tinha interesse, tu já qualificou e sabe o potencial dele, tu sabe qual que é o imóvel dele. O próximo passo então é agendar as visitas. E assim tu constrói uma máquina de vendas. Tu gerou 200 cadastros, exemplo, desses 200, 15 pessoas estão realmente interessadas, que tu conseguiu falar com elas e filtrar elas, e dessas 15, então, dessas 215 agendaram visita. E dessas 15 que agendaram visita, não fique surpreso. 1, 2 no máximo vão comprar naquele mês. Mas você está construindo um funil de vendas que, o que é isso? Depois que tu controla isso, o que ele pode te dar no futuro é uma tranquilidade ao final de cada mês. É você não se preocupar se vai ter cliente suficiente, é você não se preocupar se a sua comissão vai ser suficiente para garantir o seu mês, é você ter tranquilidade ao final de cada mês, sabendo que tem um grande potencial de fechamento, de pedidos, né, de compras de imóveis. Eu sempre digo uma coisa, é muito difícil, eu diria que é impossível você controlar o sim ou o não do teu cliente. Por quê? Porque o sim ou não está na cabeça dele. Dificilmente você vai conseguir ler isso. Mas claro que você consegue usar alguns gatilhos, enfim, para, vamos dizer assim, estimular ele, influenciar ele na decisão de compra. Mas o que eu quero dizer para ti é o seguinte, se tu controlar todo o processo que vem antes do sim ou não do teu cliente, você aumenta as suas chances, você aumenta a sua probabilidade de conquistar o sim. Ou seja, se tu está falando com 5 pessoas, tu tem uma chance X. Se tu está falando com 20 pessoas, tu aumenta a tua chance de vender. Então é isso, nós precisamos aumentar as nossas probabilidades. E como é que a gente faz isso? Através de um funil de vendas, de uma máquina de vendas. Avançando, né, fazendo o teu cliente avançar as etapas. Você vai qualificando ele, você vai avançando até a hora de encontrar o imóvel correto para ele. E como é que você pode fazer essa gestão da sua máquina de vendas? Eu sugiro que você veja imediatamente um CRM específico para imóveis, específico para imobiliárias. Ao longo do passar do tempo, nós vamos fazer alguns vídeos, né, com empresas especializadas em CRM para imóveis, para auxiliar você aí do outro lado a conhecer um pouquinho mais. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se tu quer vender todos os meses, tu precisa começar a entender como construir a tua máquina de vendas. Tu não pode ficar esperando o cliente chegar até você. Você tem que ir atrás do cliente. Então hoje, qual que é o canal que as pessoas estão mais conectadas hoje? São as mídias sociais, são as mídias digitais. Você precisa urgentemente começar um trabalho no digital. Você não pode mais ficar esperando isso. Depois que você atraiu esse cliente até você, você precisa filtrar quais são os clientes que têm potencial para comprar esse mês, quais são os clientes que vão comprar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Porque tem sim muita gente curiosa. Eu trago uma analogia sempre, né? Imagina se você tivesse agora uma loja de roupas no centro da tua cidade. Né? Você faz o quê? Você faz a vitrine para chamar a atenção das pessoas. E um número X de pessoas vai até essa vitrine. Não necessariamente todo mundo vai entrar na sua loja, mas alguns vão ficar curiosos e querem saber o que você tem mais ali dentro, além do que está na vitrine. E o que acontece? Muitas pessoas vão entrar na loja, não vão nem experimentar essas roupas. Outras vão experimentar as roupas. E detalhe, nem todo mundo que experimentar essas roupas vai comprar o seu produto, mas essa é a jornada de compra, esse é o funil de vendas. Então você atrai pessoas para a vitrine para aumentar o número de pessoas dentro da loja. Aumentando o número de pessoas dentro da loja, você vai aumentar as pessoas, o número de pessoas que estão experimentando as roupas. E consequentemente você tende a vender para mais pessoas. Então se você quer dobrar o faturamento, você tem que atrair mais pessoas para a vitrine. Né? Dobrar o número de pessoas da vitrine, triplicar o número de pessoas na vitrine. E é isso que eu estou te falando. Você precisa urgentemente criar estratégias para atrair pessoas em diversos canais para falar com você. Essas pessoas você vai filtrar, qualificar quais realmente têm interesse e você vai manter um contato mais aquecido com ela, mais próximo. E as pessoas que não têm tanto interesse agora, mas né, você tem que atender elas, você vai estar o quê? Você vai estar cuidando daquela pessoa para que no futuro ela lembre de você, você jamais pode perder um lead. Só que você tem que dar tratamentos diferentes. O lead que está mais aquecido, o cadastro, né, que está mais aquecido, querendo comprar já urgente, ou nos próximos dias, ou no próximo mês, dê mais atenção. Ao restante você tem que manter um relacionamento, e pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp. Você não vai dedicar tanto tempo a essa pessoa, porque ela não está pronta, mas você tem que manter um contato para que ela entenda que você é uma autoridade no mercado, que você é uma referência. Então, naturalmente, tu vai estar plantando sementes, né,
para depois no futuro colher os frutos. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso. A construção de uma máquina de vendas te dá controle e previsibilidade de ganhos, para que você possa vender imóveis todos os meses. Então é o seguinte, pessoal, a gente está aqui nesse canal para trazer dicas, para tirar dúvidas de vocês. E sempre que você tiver uma dúvida, por favor, coloca aqui embaixo no canal qual é a sua dúvida. Então hoje eu trouxe para vocês a ideia central do que é uma máquina de vendas, como você pode começar a construir ela. E dei as 2 dicas dos livros para que você comece a entender isso um pouco mais. Ao longo do canal a gente vai trazer mais dicas práticas, dicas do dia a dia, para que você possa se munir de informação e consiga alcançar o tão sonhado, né, a conquista de vender imóveis todos os meses de maneira automática, criando a sua máquina de venda. Obrigado pela atenção, sucesso nas vendas e bora lá, bora conquistar o que é nosso, porque você merece vender imóveis todos os meses.